Salve, salve rapaziada do PanteraCast, Gabriel aqui na área pra gente comemorar e falar um pouquinho sobre a primeira vitória do Botafogo no Campeonato Paulista. Pelo amor de Deus, graças a Jesus saiu essa vitória. Foi mais dramático do que precisava e a gente vai entender um pouquinho desse jogo agora. Começar falando um pouquinho sobre o time que Márcio Zanardi mandou a campo, né? Ele que está continuamente jogando na plataforma de 3 zagueiros. Hoje ele veio com o João Carlos, os 3 zagueiros Edson, o zagueiro mais da sobra, Erickson e Alisson com Y, porque o Cassiano está suspenso. Na direita ele jogou com o Jonathan Cafu fazendo a ala e na esquerda Gabriel Risso. O meio-campo formado por Leandro Maciel, Gabriel Bispo, Douglas Baggio, mais ou menos com uns 3 homens ali, um Douglas Baggio um pouco mais à frente em alguns momentos, o Maciel e o Bispo mais em linha, e na frente 2 atacantes hoje, Pablo Thomaz e Alexandre Jesus, tá? Então uma espécie de, às vezes um 5-3-2, às vezes um 3-5-2, tá? Foi alternando durante o jogo. Eu já vou começar a minha análise falando que eu acho que esse foi o primeiro erro do Zanardi, tá? O time ficou bem acertado com o Silvinho, fazendo triangulações ali na frente, sendo um cara mais solto, um falso 9, um segundo atacante, né? E eu acho que quando ele coloca o Pablo Thomaz e o Alexandre Jesus ambos de titular, ele acaba com o time. Assim, ele acaba de uma forma bizonha. Acho que se o que ele propôs com 2 atacantes, seja lá o que ele propôs, ele não conseguiu entregar. Não achei que isso ajudou o Botafogo em absolutamente nada, essa dupla de ataque de Alexandre Jesus e Pablo Thomaz, tá? Acredito que isso não vá se repetir, porque achei que isso não funcionou. Falando do jogo especificamente, a gente teve uma escapada do Pablo Thomaz num grande passe, se eu não me engano, do Gabriel Bispo, e o Pablo Thomaz perdeu praticamente o gol, adiantou demais a bola, estava sozinho, na hora que chegou tentou dar uma cavada, não conseguiu acertar. Tirando isso, o Botafogo até teve domínio do jogo no primeiro tempo, ficou muito mais com a bola, porém não agrediu tanto assim o time do Velo Clube da forma que eu imaginava. O clima para o jogo mostrava-se um clima em que a gente conseguiria agredir um adversário mais fraco, porque a gente vinha de um empate bom contra o Santos, a torcida fez uma baita recepção, foi muito bonito ver a união das torcidas do Botafogo nessa recepção, então acreditava-se que o Botafogo vinha com uma agressividade maior, não foi o que eu vi. Porém, uma jogada de linha de fundo, o Gabriel Risso fez o cruzamento, Alexandre Jesus mostrando que não deve sair do time de forma alguma, cabeceou, fez um baita golaço, mais um de cabeça, fez 1-0 para o Botafogo, e o Botafogo conseguiu manter-se assim, cozinhando o jogo. O Velo não teve tantas oportunidades, uma chegada só que o cara isolou uma bola dentro da grande área ali nesse primeiro tempo, mas tirando isso, o Botafogo conseguiu controlar, e aí a gente vai para o intervalo. Na volta pro segundo tempo, ele já tira o Pablo Thomaz, eu acho que o Zanardi viu que não funcionou, o Pablo e o Jesus, e ele bota o Silvinho para tentar jogar junto com o Jesus, junto com os meias, para tentar fazer algumas triangulações. O segundo tempo, eu acho que ele foi mais dramático do que precisava ser, tá? O Botafogo não conseguiu agredir tanto no segundo tempo também. O Velo Clube tava moroso, não tava atacando muito, mas o final do segundo tempo, final do jogo, tiveram umas 3 chegadas do Velo que deixaram o torcedor do Botafogo coração na mão, né? O Botafogo ele tentava sair um pouco no contra-ataque, a gente teve um segundo tempo muito aceso do Maciel, ele conseguiu acertar mais uma bola na trave, tá caminhando esse gol do Maciel nesse chute de fora da área, uma hora vai sair, já são 2 bolas na trave. A gente teve um gol do Silvinho também anulado ali praticamente no último lance do jogo, mas o segundo tempo eu acho que foi mais dramático do que precisava ser. O João Carlos, ele consegue fazer uma boa partida segura, a defesa também conseguiu se segurar bem, né? Os 3 zagueiros praticamente acertaram a defesa do Botafogo, que vinha sendo uma mãe para os seus adversários. Eu acho que isso foi muito bem acertado pelo Zanardi. O Gabriel Bispo começa muito bem os jogos, hoje teve um chute fora da área absurdo, quase fez um gol, mas depois do segundo tempo também dá uma caída. E no ataque achei que hoje não funcionou tanto.
né? Eu acho que o Botafogo ainda tem que achar o melhor jeito de fazer esse ataque funcionar. Acho que o Cafu de ala também defensivamente vai bem, mas acaba perdendo um pouquinho na parte ofensiva, o que é normal. Mas o jogo basicamente foi isso. O Botafogo não sofreu tanto durante boa parte do jogo. No final ali do segundo tempo sofreu mais do que deveria. Se tivesse feito 2-0, jogado um pouquinho mais agressivo, de uma forma que mais objetivo, o Pablo Thomaz não tivesse perdido o gol que perdeu, o jogo teria sido mais tranquilo e mais calmo. O importante, obviamente, eram os 3 pontos. Precisava ganhar de qualquer jeito, sair dessa situação, saímos da zona de rebaixamento, e agora, numa posição mais confortável na tabela geral, o Botafogo vai enfrentar o Red Bull com mais confiança. Já é um bom jogo contra o Santos, uma vitória contra o Velo, e aí contra o Red Bull ganhar em casa na terça-feira para selar a permanência. Ganhando do Red Bull, acho muito difícil a gente cair para a Série A2. Falando individualmente sobre cada jogador rapidinho, João Carlos, mais uma partida segura, mais uma boa partida, fez 2 boas defesas durante o jogo. No resto do jogo também seguro, não comprometeu. Hoje foi exigido em bolas aéreas, teve que sair do gol, alguns socos. Foi bem o João Carlos, cada vez mais consolidado, cada vez mais ganhando confiança, o que é importante para ele. Na zaga, acho que não tem nada para falar de nenhum dos zagueiros. Acho que o Erickson foi muito bem, o Edson foi muito bem. Ele, como um zagueiro da sobra, vem fazendo ótimos jogos. Os últimos 2 jogos dele foi muito bem, o Edson, recuperando também essa confiança e sendo o jogador que a gente espera que o Edson seja. Do lado dele, o Alisson, né, que vinha falhando em praticamente todos os jogos que ele esteve em campo pelo Botafogo. Hoje também fez um bom jogo o Alisson, tá? Tem que se destacar. Talvez o banco fez bem para ele aí, porque ele fez um ótimo jogo e aí vai botar uma pulguinha nos anais se volta com o Cassiano ou se vai manter o Alisson no time. As 2 alas, o Cafu fez um bom papel defensivamente, não comprometeu em nenhum momento, apesar de ser um cara mais agudo, um ponta, jogando na ala, defensivamente foi muito bem. Continua devendo o Cafu na parte ofensiva, tá? É inegável que ele foi contratado para ser um jogador que contribui na fase ofensiva e ele não está conseguindo fazer isso. Precisa melhorar muito o Cafu na parte ofensiva. Defensivamente foi bem, não comprometeu. Do lado esquerdo, o Gabriel Risso é um jogador super regular, muito regular. Defensivamente é um cara super seguro pro Botafogo e ofensivamente também tem se mostrado muito bom, tá? Então, assim, um dos nossos melhores jogadores no ano de 2025, sem dúvida alguma, Gabriel Risso. Saiu, tomara que não seja nada grave com ele, saiu machucado. Ainda não sei se teve alguma notícia, acabei de chegar lá do Santa Cruz, mas super regular o Gabriel Risso. No meio-campo, o Bispo sempre começa os jogos muito bem. O Gabriel Bispo é uma máquina de primeiros 20, 25 minutos, é impressionante. Rouba muitas bolas, dá bons passes, deu um baita chute, só que durante os jogos sempre tem caído um pouco de rendimento, tá? Tomara que ele consiga, daqui pra frente, manter a constância dos primeiros minutos, mas é um cara que também vem melhorando ao decorrer dos jogos, tá? O Leandro Maciel é um jogador super diferenciado, é um jogador absurdo pro nível de Botafogo, na prateleira do Botafogo. O primeiro tempo dele hoje foi até um pouco abaixo, errou muitos passes o Maciel, mais do que ele costuma errar, mas o segundo tempo foi absurdo. Jogadas de corpo, sofreu uma falta na entrada da grande área, absurda no drible de corpo. Ele fez um passo 3 dedos uma hora lá que foi coisa pornográfica, coisa de cinema. O Leandro Maciel, nosso maestro, nosso irmão aí, é grande jogador, Maciel, fora de série. Douglas Baggio, eu achei que hoje estava um pouquinho abaixo do que ele pode produzir. Sempre cobro muito do Douglas Baggio porque tecnicamente é um dos grandes desse elenco. Hoje achei que um pouco abaixo, mas um pouco abaixo do Baggio ainda é muito a mais do que a maioria desse elenco pode produzir. No ataque, o Pablo Thomaz, eu fiquei maluco com ele no jogo de hoje. Assim, eu não sei o que aconteceu com o Pablo Thomaz hoje. Não que eu espere muita coisa, mas hoje eu fiquei mais maluco. Além do gol que perdeu, teve uma jogada que o goleiro dos caras estava segurando a bola no 0-0. Ele olhou pro goleiro dos caras 3 vezes e não foi lá fazer pressão. Aí eu não sei se é uma orientação do treinador, porque depois o Jesus teve que ir lá fazer pressão nele e ele continuou voltando para trás. Cara, esse lance deixou assim eu maluco. E Alexandre Jesus, mais uma vez, somente ele pode nos salvar, é o Salvador, é Jesus. Fez mais um gol, mais um de cabeça. Roubou algumas bolas na pressão
que vinha fazendo nos zagueiros do Velo, quase conseguiu criar mais chances de gol, cada vez mais confortável com o Zanardi e o Jesus. Ótimo, é uma ótima notícia para nós, a gente precisava que ele desse essa resposta quando ele entrasse titular. Ele fez gol contra o Santos, fez gol contra o Velo e vai fazer contra o Red Bull também. Entraram no segundo tempo o Sabic, compôs bem, entrou o Toró, achei que não foi tão bem o Toró, enfim, não sei, a insistência com o Toró eu entendo, é um jogador experiente, mas não gostei muito dele no segundo tempo. Silvinho, acho que era melhor ter começado o jogo, porque se você começa o jogo com o Silvinho, você já monta um plano de jogo para ele começar no time titular diferente e melhor. Ele entrando no decorrer da partida, eu acho que prejudica o time, prejudica ele também. E você teria o Pablo Tomás para colocar no lugar do Jesus no segundo tempo, porque o Jesus morre no segundo tempo, a gente não tem atacante para colocar, porque o Thales não tá mais aí, e o Pablo Tomás poderia ter sido útil no segundo tempo, fazendo uma correria no lugar do Jesus que estava muito cansado, né, segurando a bola um pouco mais à frente, quando o Jesus estava muito cansado e não estava conseguindo fazer isso. Então o Zanardi errou feio em não ter o Pablo pro segundo tempo. Além deles, entraram também o Mangabeira, eu acho, no finalzinho ali do jogo. Também entrou, jogou muito pouco, só cumpriu o papel ali de defensivo. Eu acho que foi isso, não lembro se entrou mais alguém agora. Vocês dão um desconto aí também, que o sol bateu na cara desde a 1 da tarde. Parabenizar todo mundo que ajudou lá a gente, foi muito legal. As ações das torcidas organizadas do Botafogo foi muito legal. A ação do Sal Grosso foi muito massa. Agradecer demais a molecada que ajudou a gente nessa campanha aí, enfim, nessa ação, para que a gente conseguisse tirar essa zica do Botafogo de vez e a gente ter um ano de 2025 muito bom. Valeu? Terça-feira tem jogo contra o Red Bull, esperamos todos vocês, o PanteraCast vai estar lá, obviamente, né, com a rapaziada no estádio. É nóis, até terça. Valeu.